Boa tarde! Chegou o nosso momento de ficarmos juntos aqui pela TV Evangelizar, programa Vida em Foco, começando ao vivo para todo o Brasil, mais de 2.170 cidades conectadas com a gente neste momento. Muito obrigada por ter ficado aí a semana inteira e agora que sextou, a gente está com uma programação muito especial, já preparando para a volta às aulas, principalmente porque início de fevereiro, eu sei que a maioria das crianças já retorna nesse começo de semana aí. E tem aqui hoje um artesanato super especial, em clima de sexta-feira e que é didático. Olha só que interessante. Minha primeira convidada já está aqui, é a Glaucia Oliveira, que é artesã, e traz essa proposta em feltro, onde você vai poder ajudar o seu filho a aprender a contar. Bem legal, já você vai ver como faz. Também vamos falar sobre os animais de estimação que acabam tendo uma missão um pouco mais séria, que é com o tratamento de pessoas que estão em recuperação nos hospitais, em terapias. Nós vamos conversar aqui com um adestrador a respeito desses animais. E você vai conhecer também uma paixão de duas pessoas do interior do Paraná por colecionar notas e moedas. E tem muito mais para você, então fique comigo. Está começando o programa A Vida em Foco. Vem comigo aqui pro cantinho do artesanato, porque você vai amar isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente não, né? Eu só vou olhar aqui, porque é a especialista mesmo. Quem entende do assunto é a Glaucia. Tudo bem, Glaucia? Tudo, Carol. E você? Graças a Deus. Ela já veio aqui com tudo super caprichado, gente. Naquela ideia de você estimular seu filho a contar, né? Isso que a gente vai fazer aqui hoje, certo? Certo. Eu Então trouxe um brinquedo aqui, né? Uhum. Então eu fiz E é tudo só com feltro, né? Só com feltro. Então eu fiz essa base da flor, né? Tá. E aí eu fiz as florzinhas. Deixa eu só apoiar aqui. As florzinhas que vai colocar aqui do lado, tá? Certo. E aí a criança vai pegar o numeral daqui e vai colocar no centro da flor. Legal. Tá? E aí, de acordo com as flores que ele colocar aqui na lateral, ele vai trocar o centro da flor com o número correspondente. Ah, porque daí ele vai entendendo a questão de quantificar, Isso, o que significa esse número, tudo. Isso, relação à quantidade de flores relacionado ao numeral. E também a mãe pode trabalhar as cores. As florzinhas que eu fiz são de diversas cores. Então pode trabalhar as cores também com as crianças. Legal, legal. E aqui assim, ó, a Glaucia disponibilizou lá no Instagram dela os moldes. Porque eu sei que aqui o que pega para quem não tem a facilidade, o dom, é o formato, né? Isso, então ela colocou aqui lá para você no Instagram, tá aparecendo aí para você, cabeça de algodão artesanatos. Trouxe os moldes. Você pode ir lá pegar. Agora, Glaucia, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual idade mais ou menos que vai servir esse brinquedo? Carol, esse brinquedo, a criança já pode ser estimulada desde pequenininho. Tipo, com 2 aninhos, você já pode começar a estimular. Não tá nem sendo alfabetizado, não tem problema. Isso, você já pode começar a trabalhar com ela. Ah, legal. Ele é ideal mesmo para uma criança na fase de alfabetização. Mas Vai, nada tipo, os impede. 4. Isso, mas nada impede que você, né, trabalhe isso já desde uma criança de 2 aninhos. Dá para trabalhar tranquilamente. Legal. Então vamos começar? Vamos. Então, primeiro, o material aqui que a gente vai utilizar, que é a estrela, né, é o feltro. Certo. E para fazer os brinquedos educativos, o feltro ele tem que passar por um tratamento, para que ele fique um pouquinho mais firme e tenha uma maior durabilidade, já que o brinquedo é bem manuseado, tá? Aqui eu trouxe dois pedacinhos de feltro. Esse daqui ele não tá tratado, então ele tá mais molinho, né? Dá pra perceber que ele é mais molinho. E esse daqui é com um tratamento. Olha que diferença. Então a gente faz um tratamento com cola e água. Tá. Como eu trato em grande quantidade, então eu utilizo mais ou menos 400 ml de cola para 2 litros de água. Você mistura isso, ou não? Misturo bem até dissolver a cola, mergulho o feltro lá na água, só dou uma leve espremida nele para que ele saia um pouco da água e deixo ele secar. Ele demora mais ou menos em torno de 1 dia, se for um dia de sol. Mas é bem simples, bem é só simples, isso? Só isso. Depois de seco, né? Aí eu passo ele com ferro a vapor para que ele fique lisinho, para que tire os enrugadinhos. Essa quantidade que você deu, 400 ml de cola para 2 litros de água. Isso dá para fazer tudo isso aqui? Vai precisar passar todos os feltros ou não? Não, esse daqui dá e sobra. Dá e Geralmente sobra. é porque eu faço uma quantidade bem grande, né? De feltros, porque eu confecciono vários brinquedos. Sim. Então eu acabo utilizando essa quantidade. Mas dá pra colocar, tipo, 200 ml de água pra 1 litro de cola. Dá pra diminuir. Isso. Sim, tá bom, legal. Então aí você
depois que você tratou tudo, esperou o dia seguinte, aí você vai fazer os recortes e tudo. Recorto, faço o recorte do feltro, como tá lá na apostilinha que eu disponibilizei. Faço o recorte do feltro e aí eu utilizo uma caneta que ela chama Fantasminha. É uma caneta que ela é apagável, então com o calor do ferro ela apaga. Então não tenho preocupação, risquei o meu molde ali, não tenho preocupação de ficar aquele risquinho, né? Porque depois é só passar um ferrinho ou um secador de cabelo que já sai esse risco. Essa caneta é bem fácil e encontrada em armarinhos. Tá, legal, legal. Aí você foi lá, recortou, e aí, qual que é o próximo passo? Faz o passo a passo pra gente. Então, eu trouxe aqui, né, já recortado, e eu já fiz algumas colagens aqui dessa peça para adiantar. Isso. Aqui eu trouxe uma outra proposta. Aqui no meio dessa eu utilizei o velcro, tá? Certo. Eu trouxe uma proposta aqui que dá para utilizar esses botõezinhos de pressão, né? Posso colocar um aqui no centro e posso colocar o botãozinho de pressão. Certo. E para a mãe que vai fazer em casa, não tem habilidade com costura, ela pode simplesmente só encaixar o miolinho aqui. A criança não precisa ter esse grudezinho. Esse grudezinho, tá? Então aqui eu já trouxe a florzinha colada. Uma outra coisa, como eu costuro na máquina, como eu comercializo, então eu reforço esses brinquedos. Então na máquina de costura é só passar as costurinhas como tá ali. Então eu trouxe uma proposta aqui, já feito o risquinho na caneta Fantasminha, e eu posso fazer um bordado, eu posso utilizar uma caneta de ponta fina, uma caneta permanente e faço o risquinho ali do meio da flor. Entendi, tá. Então aqui eu já trouxe algumas peças. Detalhezinho de acabamento, né? Isso. Vai ficar bonito. Aqui eu fiz na costura máquina, aqui eu posso usar uma fita de cetim. Aqui também é costura. Costura que máquina. Legal. Olha só. E aqui eu trouxe uma proposta na fita de cetim, também, né? Que daí dá pra mostrar que, tipo, não precisa ser na máquina, não precisa saber costurar pra poder fazer Até porque, por exemplo, a pessoa que vai fazer em casa mesmo, ela pode só colar, Isso, essa flor aqui eu já colei, ó. Eu já deixei a flor colada, já deixei uma folhinha. Que cola você usa? É eu uso uma cola de silicone. Tá? Essa daqui é uma cola de silicone fria. E quando eu vou colar peças menores, eu uso essa daqui porque ela tem um biquinho bem fino. Mais pela Isso, quando são tipo os numerais, eu uso o biquinho fino, que aí facilita. Legal. Você vai pode fazer. Pode pôr a mão na massa. Você vai usar isso aqui? Não vai secar essa cola aqui, não? Não, eu já vou fazer. Então aqui é bem simples, tá? Passei aqui a cola. Tá lá. E espalho bem, tá? Certo. Pra ela não ficar altinha. E colo aqui na peça. A mesma coisa com o vasinho, tá? A pessoa que tem habilidade com costura, você recomenda que ela também cole antes de ir direto pra costura? Eu sempre passo um pouquinho, Carol. Isso. Pra garantir até o local. Pra na hora que, como são peças pequenas, pra na hora que estiver na máquina, não sair a peça do lugar, sabe? Pra não ficar tortinho. Sim. Aqui eu centralizei a florzinha, né, de acordo com o quadrinho. Lá na apostila eu também coloquei a metragem desse quadradinho aqui que eu certinho. Fiz. Isso. Tá? Aqui para fazer o numeral, os círculos é a mesma coisa, passei a colinha quente, tá? Aqui com o numeral foi como eu te disse da cola, essa colinha com o bico fino, então ela é mais fácil. Tá. Passei aqui. Eu até trouxe uma pinça ali, que geralmente quando eu não quero estragar a unha, eu uso essa pinça. Você já tem um esquema ali já. Mas unha de artesã sempre fica bagunçadinha, né? Tem que depois e colei aqui, tá? É bem simples. Esse disquinho, você vai fazer ele duplo ou não? Eu vi que você pegou 2. Ou não? Aqui, esse daqui, por exemplo, eu fiz duplo. E eu costurei a mão, que é aquele pontinho caseado. Nesses daqui, eu já utilizei a máquina de costura e usei fez duplo também? Fiz duplo também. E utilizei uma tesoura escalope, né, pra ficar essas ondinhas. Mas eu não preciso comprar a tesoura, né, pra fazer esse artesanato. Eu posso recortar... A menos que a pessoa queira também comercializar. Daí aí fica Mas bonito, se for né? só pra fazer em casa, não posso recortar na tesoura normal mesmo, tá? Aqui eu trouxe um passo a passo da florzinha. Então eu peguei aqui com a cola quente, tá? Tá. Peguei com a cola quente. Qual a diferença da quente e da fria? Carol, eu prefiro a fria porque a quente, geralmente ela fica um calombinho, sabe? Aqui eu só fiz como é uma pecinha pequenininha pra segurar mais. Entendi. Mas cola igual, tipo... Cola igual, Tá. Agora, no caso da madeira, talvez seria melhor, não? Na madeira é melhor a cola quente. É melhor a quente. A cola fria não segura. Tá. E aí eu venho, colo a florzinha aqui, tá? Daí tá pronto. Pronto, acabou, só isso. Isso.
Aqui pra florzinha, pra essa base da flor, eu trouxe um papelão que eu cortei um pouquinho menor do que essa base que eu deixei a medida lá nos moldes, tá? Se tiver alguma dúvida Por também, isso que eles podem me chamar. Assim. Esse também tá com papelão, né? Todos eles estão com o papelão. Tá bem firme, ó. Aí aqui eu vou espalhar bem a colinha. Eu achei legal esse painel aqui, porque também dá pra criança colocar em ordem os números, esse quando cola, né? Sim. Esse aqui tem o velcro, ó. Então aqui eu colhi um pouquinho menor. Legal esse aqui. Se a gente gosta de brincar, né? Eu não posso. Tem brinquedo de criança que não é bom eu ver. Tipo aqueles gênios, sabe? O gênio que você fica lá apertando. Sabe aquilo lá? Qual mais que eu gosto? Tem um agora que tá na moda aí. Como que chama? Os meninos vão saber. É um que você bate, gira e puxa. Sabe? Bate, gira e puxa. Ele vai dando comando, você tem que... Adoro essas coisas. Esse eu não sei qual é, Carol. Não sabe, né? Tá bom, não deve ser da tua época. Tudo certo. Daí aqui eu fiz a colagem, tá? Eu posso vir com a cola quente aqui mesmo na beiradinha. Aqui eu tô dando a proposta pra quem vai fazer em casa e não tem máquina de costura, não quer costurar a mão. Se for alguém que tenha máquina de costura ou que saiba fazer esse pontinho caseado, que geralmente é o pontinho que é mais... Segura bem. Segura bem. Eu até gosto, como eu comercializo, né? Então eu gosto de fazer. Que você tem habilidade, né? Porque a tua costura tá impecável, minha filha. Dá uma olhada nisso aqui, Carol. olha. Então, como eu faço pra comercializar, então eu reforço quanto mais o brinquedo, tá? Que daí não tem perigo de... Aqui, acho que por causa do nosso tempo, então eu só colei aqui uma beiradinha pra ver como que fica, né? E aqui, como eu tenho a tesoura de escalope, eu vou passar com a tesoura aqui do lado. Colo todas as laterais, né? Glaucia, você pode dar uma dica de... Como empresária? Quanto que você gasta? Carol, esse brinquedo eu gastei mais ou menos em torno de R$30. E ele dá para ser vendido facilmente, assim, em torno de uns 120. Olha, a área de brinquedos educativos é um nicho que tem crescido muito, o mercado tem expandido muito. Então é um nicho, né, que tem bastante retorno. Aqui eu gastei um pouco mais, porque o que eu acabei fazendo? Eu fiz 2 bases, né, com uma metragem diferente. Essas 2 eu fiz metade no tamanho dessa daqui. Eu acabei colocando o iliosa aqui. Entendi, você fez um jogo, um conjunto mesmo. Um conjunto. E aqui eu coloquei uma argolinha. Quase um livro isso aí. Quase um livro. Aqui eu coloquei uma argola de fichário. E quem que geralmente compra isso? Você vende direto para as mães? Você vende também para escolas? Você vende para pedagogas? Eu vendo para as mães, mas eu visito algumas clínicas também. Clínicas? Então, clínicas têm bastante procura também pelos brinquedos. Que legal. E aí também faço feira, né? Professores também têm bastante procura. Pelos brinquedos educativos. Legal, legal. Enquanto você termina aí, deixa eu só ir passando por aqui, ó, para ver também outras opções, né? Porque ali é uma, mas esse aqui que é uma caixinha de som, que não é da época dos filhos que vocês vão colocar, mas é bom para falar do passado, né, gente? Vai tirando, ela já me explicou. Daí vai cantando a musiquinha com o tema, ó. Olha aqui, ó, o microfone do lado, ó. Legal, né? Esse é muito legal, né? E essa dá pra brincar a família toda. Dá. Depende, tem gente na família que não é bom cantar, não. Melhor deixar quieto. Aí tem vários temas aqui. E você deve fazer isso também personalizado, né? Faço sim. Isso é uma boa dica de presente, tipo, você vai visitar alguém... Excelente, Carol. Essa caixinha de som aí, por exemplo, eu vendi muito bem no Natal. E não só no Natal, né? Sim, porque, tipo, você vai num aniversário mesmo de uma criança pequena, gente. Em vez de comprar aquele... É um presente diferente. É uma coisa diferente. Porque brinquedos, por si só, ele já é caro. O brinquedo em si que nem ensina muita coisa. Aí você vai pensar numa coisa personalizada, que vai ensinar alguma coisa pro teu filho. Eu gosto dessa ideia, assim. E olha que o artesão deposita todo o amor dele nesses brinquedos. Você ensina também artesãos, não? Não, Carol. Ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Mas eu trabalhava CLT, né? Antes. E aí a minha vontade era de viver do artesanato. E aí o ano passado eu fui desligada da empresa. E aí eu falei, pronto, foi a oportunidade que você queria. A hora é agora. Fechou. É isso aí. E aí desde março do ano passado, então eu comecei a divulgar mais e trabalhar mais em cima. Não tem nenhum ano ainda e você já tem toda essa habilidade, hein? Sim, na verdade eu já costuro há muito tempo. Já faço artesanato desde criança. Ai, então... que legal. Minha mãe costurava. Ó, então aqui finalizei a florzinha, finalizei o prendedorzinho e aí aqui... Pronto, aí só põe ali, ou se quiser colocar... Aqui, número 4 que eu tinha feito, né? Então aqui eu posso dublar ele, né? Deixar ele ficar mais firminho.
Muito bom. Bom, você tá lá no Instagram, Cabeça de Algodão Artesanatos, né, Glaucia? Para você, inclusive, pegar os moldes que ela disponibilizou para você, já testar isso aqui e outras dicas, né? Isso. Obrigada, viu? Obrigada a você. Sempre bem-vinda. Bom fim de semana para você, Obrigada, tá? Igualmente. Vamos agora se programar. Agora que você até tem uma dica para renda extra aqui, você vai poder se programar para a nossa peregrinação, que será em junho deste ano, dia 19 a 24 de junho. Vamos para Salvador, conhecer o lado católico de Salvador, também Irmã Dulce, Santa Dulce, a santa conhecida como o Anjo Bom da Bahia, Santa Dulce dos Pobres. Nós vamos mergulhar nesta fé. Bom, o roteiro ele já está praticamente montado. Eu digo praticamente porque a gente sempre fica ali, né, floreando alguma coisa, pensando em o que acrescentar nesse tipo de peregrinação para a sua experiência ficar inesquecível. Mas o mais importante é que você fique tranquilo, se você for homem nesta viagem, pode vir, porque nós estamos pensando em todos os detalhes para você. Basta que você se programe mesmo, pegue aí uns dias de férias e venha com a gente, sair daqui de Curitiba, tá? Telefone para você da Libermundo, 41 99965 0377. Já pegue informações e venha comigo. Depois do intervalo, você vai conhecer aquelas terapias que são muito bem-vindas, porque também tem animais de estimação envolvidos. Eu volto já. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco nesta sexta-feira e agora nós vamos mergulhar em um mundo um pouco diferente. Vamos falar de saúde, de terapias. Eu vou conversar aqui com o Rafael Wisneski, que veio acompanhado hoje do Pinhão. Tudo bem? É, você, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Olha só, o Rafael, ele é adestrador, professor, mestrando em ciência animal, então consegue dominar bem essa área, né, Rafael? É a minha área de trabalho, né? É. Então, hoje mas deixa o Pinhão à vontade aí, deixa ele se sentir em casa aí. Ah, pode deixar ele tranquilo. Mas não vai fugir das câmeras, meu filho, porque o pessoal vai querer te ver. Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha com terapias também, com auxílio dos cães, do cão terapeuta, é o que eu falo ou não? Isso, nós na verdade a gente tem o expertise de trabalhar com uma situação que se chama intervenções assistidas por animais. Tá. Certo? E dentro das intervenções assistidas por animais, nós temos as terapias assistidas por animais, a educação assistida por animais e as atividades assistidas por animais. Então, são situações que estão dentro dessa esfera das intervenções assistidas. Entendi. Me dá alguns exemplos assim práticos para o pessoal se identificar. Tá bom. Por exemplo, terapia pode ser feita a terapia com psicólogos. A utilização dos animais na intervenção do psicólogo, dentro do set de terapia de psicologia. Legal. Um exemplo de educação, a gente pode utilizar os cães no ensino de literatura, no ensino de leitura, no ensino de matemática, para crianças que possam ter algum tipo de dificuldade dentro dessa área. Ou além de fazer rodas de leitura ou outras coisas dentro dessa esfera. Tá. E as atividades, elas são aquelas visitas que muitas vezes a gente vê nos hospitais, que o pessoal leva o bichinho, esses grupos de voluntários, né? Que acabam levando o bichinho, coisa e tal, ou levam numa casa-lar, ou levam num asilo. Então esse é um tipo de atividade que é mais espontâneo, não tem um cronograma a ser seguido, não tem uma programação a ser seguida, como é a terapia e como é a educação. É interessante que você falou isso, e eu lembrei que teve um caso de uma menina que foi fazer uma cirurgia, acho que ela tinha autismo, se eu não me engano, e ela conseguiu uma autorização para entrar com um animalzinho de estimação. Eu vou pedir para a produção rodar para a gente continuar a nossa conversa aqui. Uma amizade que vai além da sala de cirurgia. Sim, exatamente isso que você ouviu. O Money, um passarinho de 2 anos, acompanhou a Aimee em uma cirurgia que ela precisou passar.
um feito inédito no Brasil. Quando chegou na sala de cirurgia, eu pensei, bom, eu acho que eu fico da porta para fora, né? Daí uma outra enfermeira veio e já foi me conduzindo para dentro. Mãe, fica do lado da sua filha, pode pôr o passarinho no colo dela, ela vai ser anestesiada agora. Foi muito inclusivo e emocionante para mim. E o Money ficou até a Aimee dormir. Aos 10 anos de idade, a Aimee foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, com hiperfoco na leitura. Foram 3 meses de bastante teste com ela, comigo, e fechou autismo moderado, porque as comorbidades dela são maiores do que o próprio autismo. Desde então, a Aimee teve vários animais amigos. Um deles, sem dúvida, é especial. Esse daqui é o Money, um papagaio da raça ringneck indiano, que está com a Aimee há 2 anos. E desde o primeiro encontro, os dois já se tornaram amigos. Foi muito emocionante e eu fiquei muito feliz, porque eu não estava esperando receber ele, mas logo foi se encaixando e a gente foi se dando bem. Já na chegada dos animais de apoio, a mãe sentiu a diferença no comportamento da filha. O que melhorou muito foi quadros ansiosos. Então, no passo que ela está com o animal, ela desfoca disso. Eles são uma ferramenta de ponte para a comunicação, porque as pessoas acabam fazendo perguntas e como está no hiperfoco dela, ela responde com prazer. O espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que ele pode ser caracterizado especialmente por um comprometimento de 2 grandes habilidades que a gente aprende quase que naturalmente. Uma delas é a habilidade de se relacionar com as outras pessoas, de interagir, e a outra é uma tendência a um comportamento repetitivo, estereotipado, interesses fixos em determinadas situações e muita dificuldade de sair daquilo que gosta muito. Esses 2 sintomas, quando acontecem numa idade muito breve da vida, logo nos primeiros anos. A intenção da família da Aimee é que todos saibam da importância desse tipo de atitude. Depois do laudo, não tem como eu não fazer algo, não tem como eu, como mãe, não preparar minha filha para a sociedade e a sociedade para minha filha. Lindo esse passarinho, né? Eu não conhecia essa raça aí. Mas eu lembrei que essa mocinha, é uma mocinha, né? 12 anos. Ela apareceu já com um galo passeando dentro de uma mochila, num shopping. E daí eu queria te perguntar o seguinte, né? No caso dela que tem autismo, por exemplo, não necessariamente o galo ou o passarinho, se é o cachorro. Os animais, eles ajudam na recuperação, na interação social, no caso do autismo, por exemplo? É tudo como o autismo, né, como ele é uma condição, uma desordem, né? uma condição, né, com um espectro muito amplo, cada indivíduo vai ter uma necessidade. Mas a grande parte das vezes o animal ele acaba funcionando como um catalisador social. E até mesmo como a gente viu no VT, no caso dessa menininha, ela tem um hiperfoco para algumas situações. Então, quando ela atinge o hiperfoco falando do bichinho, ela começa a interagir mais, ela começa a falar mais. Ela se interessa. Ela se interessa mais. Daí isso vai desenvolvendo as capacidades, tanto da língua, quanto a capacidade social. A gente tem dificuldade, por exemplo, com criança autista, que muitas vezes eles não olham nos olhos, eles não compreendem pequenos sinais. E tudo isso o animal vai colaborando para criar essa junção, né, entre uma outra pessoa, um terceiro e a criança. E ela daí consegue se torna uma ponte, né, se for ver. Exatamente, é uma ponte. Isso, a gente utiliza como uma ponte o animal. Que legal, que legal. E me fala um pouco do trabalho que você faz com o pinhão, exatamente. Bom, o pinhão a gente faz um trabalho, né, na universidade, na PUC Paraná. A gente faz um trabalho dentro da odontopediatria.
Ah, que legal. E o que acontece? Quando não tem só o pinhão, tem a cacau também, que tem também também? Tem uma labrador também chocolate. Também é da mesma também. cor, pelo nome ou não? Até confundem os dois lá. Aí o que acontece? A gente faz um trabalho na odontopediatria, que é quando vai fazer uma profilaxia ou algo assim com as crianças que são atendidas lá, crianças com síndrome de Down, dentro do espectro autista, né? Muitas vezes é muito estressante essa situação de ir ao dentista. Então, para quebrar o gelo um pouco ali, para ter um... Isso, daí entra o animal em cena. Muitas vezes vai ali, senta do lado, assim que nem o Pinhão está fazendo agora aqui conosco, né? Pode passar a mãozinha enquanto o doutor mexe nos dentinhos, daí explica, mostra os dentinhos do cachorro, que é importante limpar, que é importante escovar, e daí vai estabelecendo, mais uma vez falando, essa ponte, né? Entre uma situação que é estressante para a criança, você coloca um elemento que é um apaziguador emocional. Pronto, já é o suficiente, né? Exatamente. E parece que isso é uma tendência que nós estamos vendo cada vez mais, não? Os animais mais presentes. Eu vejo, por exemplo, só o fato de você sair, quase todos os lugares são pet friendly, né? A maioria dos locais. Aí você menciona hospitais, você menciona, por exemplo, uma clínica de odontopediatria, que tem que ter, eu imagino, alguns cuidados, mas já tem essa adaptação. Como que você vê isso? Sim, a gente carrega uma cultura ainda muito pobre em termos dos animais, né? Uma tem questão. Muito que evoluir ainda. A gente ainda tem muito que evoluir. O que eu acho que foi um ponto de evidência de que os animais eles podem contribuir muito com a sociedade humana em vários quesitos, né? É justamente o que aconteceu na pandemia. Sim. Né? Então, o que acontece? A gente entrou em isolamento social e precisava de companhia, precisava de alguma coisa, precisava de um ritmo, precisava de algumas coisas. E tudo isso a gente vai despendendo para os animais. E a gente começa a perceber que eles se tornam bons companheiros, são nossos irmãos menores. Então, a gente precisa justamente disso, de ter uma consciência maior que eles são funcionais dentro da nossa sociedade também. Aí a gente vê, de um ponto de vista mercadológico, o pet friendly, né? Sim. Mas agora, de um outro ponto de vista, que também é acadêmico, científico, do uso dentro da medicina ou de medicinas alternativas e por aí vai, também pode ser usado os animais. Por isso que a gente está vendo esse boom, né? Sim. Porque eles podem preencher várias frentes. E, Rafael, você mencionou a questão da companhia, que acredito que vale para qualquer idade. Então, desde uma criança, que às vezes as famílias não têm muitos filhos, a criança é sozinha, vai fazer a companhia para essa criança. Às vezes um idoso também já está mais sozinho. Por exemplo, esse caso de pegar, você é adestrador também, você é professor adestrador. Se a pessoa ela pensa em um cão que seja um companheiro, que seja um ajudante, uma espécie de cão guia, às vezes uma pessoa mais idosa tal, ela tem que pensar na raça, ela já tem que pensar em pegar um filhote e já adestrar desde o início. Como que é esse processo se a pessoa realmente quer esse companheiro? Tá, ótimo. O que acontece? Qualquer animal, você tem condição de fazer um treinamento. Tá. Qualquer tipo... até os mais indomáveis, digamos. Até réptil. Você tem várias condições aí. O que acontece é o seguinte, no caso de cães, é muito importante que a gente compreenda que eles têm um período que nós chamamos de período de desenvolvimento neurosensível, que é o desenvolvimento da cabecinha deles. Tá. Que acontece quando tá lá na barriguinha da mãe ainda, 40 dias de gestação, começa a acontecer essa formação, né? E vai fechar essa janela em torno de 4, 5 meses. Tá bom? Tá. Então, se a gente consegue colocar várias informações do ponto de vista social, então, interações, leva na padaria no colo, vai dar uma volta no shopping com o filhote, conhece outros cachorrinhos, esse animal tem uma tendência social muito melhor. E esse animal também consegue se desenvolver mentalmente e cognitivamente muito melhor, o que facilita muito o trabalho, daí depois de treinamento. Daí você não tem um animal muito limitado, né? Mas, logicamente, você não vai querer que por exemplo, assim, um Shih Tzu consiga ligar uma luz para uma pessoa que seja idosa ou cadeirante. Você vai precisar de um cachorro mais altinho. Certo, por causa do tamanho. Por causa do tamanho. Daí você vai começar a verificar determinadas situações. Não quer dizer que o Shih Tzu não vai fazer, mas quer dizer que para aquela função que nós precisamos, aí é muito pequenininho.
Compreende? Compreendo. Tá, me fala assim, só pra gente fechar, que tá dando nosso tempo, mas que tipo de situação que ele poderia ajudar em casa? Você citou o acender uma luz, que eu não tinha nem noção que você podia ensinar isso para um cachorro. O que mais que você vê assim que é bem funcional, que dá para ser adestrado? Então, cães de serviço, né, que são de serviço, podem, por exemplo, ser para cadeirantes. Tá. Então, eles ajudam na transferência, cadeira, cama, cadeira. Eles podem ajudar com isso. Eles podem acender luzes. Eles podem pegar controle remoto. Eles podem abrir gaveta e pegar carteira. Eles podem incrível, abrir né? porta de elevador. Abrir a porta, fechar a porta. Dá para ensinar tudo isso? Dá para ensinar tudo isso para os cães. Legal. A gente chega a ensinar aí, se for conseguir fazer um trabalho bem feito, algo em torno de 70 habilidades. Nossa, é muito útil isso. Uhum. Que legal o teu trabalho, viu, Rafael? Parabéns, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. E obrigado por ter vindo aqui. Eu vou deixar o teu contato aparecendo ali. E te agradeço, viu? Você e o Pinhão, a Bela vai agora sentir o cheiro. Até dormiu ali. Eita, meu filho. Obrigada, viu, Rafael? Obrigado Bom fim a de vocês. semana pra você, Igualmente para vocês. Até mais, obrigado. Quem tem um recado pra você agora é a Poliana. É com você, Poliana. Obrigada, Carol. Uma excelente tarde para você. Um bom final de semana para você que nos acompanha nessa sexta-feira, final de semana chegando. A gente costuma se reunir, encontrar com a família. Quantas vezes você já perdeu uma confraternização com a família por conta das dores? As dores limitam a gente, não é verdade? Fazem a gente realmente perder de estar junto nos momentos onde a gente gostaria de se reunir, não consegue. E muitas vezes, várias pessoas com quem eu converso, elas acabam sofrendo durante anos, tomando o paliativo, que é aquele famoso remédio para dor. Só que, na verdade, muitas vezes também o grande problema são os focos de inflamação que estão espalhados por todo o seu corpo. E é aí que a gente entra. Sabe o que é melhor? Com um tratamento que é natural, 100% natural, não existe contraindicação. Você, seu esposo, sua família toda pode fazer uso. E aqui dentro tem alta concentração da cúrcuma com colágeno do tipo 2, que são duas funções necessárias para o nosso organismo. O colágeno, ele é extremamente necessário para as nossas articulações, para combater aquele famoso osso com osso, que é o que dói demais quando não tem mais a cartilagem. O colágeno entra e começa a reconstruir sua cartilagem. E a cúrcuma vai agir no foco da inflamação, na vermelhidão, no inchaço, na dor insistente, que é o que vai fazer você resolver ficar em casa, sentadinha no sofá, sem nem sair, sem querer ver seus parentes. E aí eu te pergunto, o que é que você quer daqui para frente? Conseguir levantar, se movimentar, participar das reuniões da sua família com saúde, com qualidade de vida, repondo o que você precisa, sem nenhuma contraindicação? Ou vai ficar aí, Dona Maria, esperando cair do céu uma ajuda para você? A ajuda está aqui à sua disposição, é só a senhora ligar a partir de agora. 0800 602 8022, adquirir já, com desconto, frete grátis, pagamento em 10 vezes sem juros. E esse mimo, presente especial, um produto original aqui do Produtos que Evangelizam, viu? Vai chegar junto na sua compra. É ligar agora e receber já na próxima semana. 0800 602 8022. É com você, Carol. E logo mais a gente vai aprender sobre o hobby de colecionar. Então vamos fazer um intervalo bem rapidinho e volto com você. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco nesta sexta-feira, início ainda, comecinho de fevereiro, mas é fim de semana. Eu quero trazer para você agora a história de dois colecionadores ali do interior do Paraná que estão focados na coleção de notas e moedas e quero compartilhar com você essa paixão que eles têm. Acompanhe. O que aos 7 anos de idade era uma brincadeira de criança se tornou um hobby para a vida toda. Anderson é numismata. De acordo com o dicionário, pessoa que se dedica ao conhecimento e coleção de moedas. Hoje, ele possui uma coleção de moedas, medalhas e cédulas de quase todos os países do mundo. Um hobby delicioso que ajuda a gente a entender, a compreender a história, né? Sobre o ponto de vista daquele personagem, daquela figura que está ali retratada, estampada ou cunhada numa moeda.
Já o Paulo começou na adolescência, com a ajuda da família e dos amigos. A numismática entrou na minha vida pela minha própria família, né? A gente acaba recebendo de herança as moedinhas que tem dos avós, dos bisavós, né? E a partir dali, que a gente foi começando a juntar as moedas, a gente acaba, os vizinhos ficam sabendo, os amigos mais próximos, primos, então a gente acaba começando a fazer um acervo das moedas particulares. É um acervo encantador, com peças históricas, como esta moeda do imperador Valentiniano II, datada de 388 d.C. Peças de cunho religioso, como esta medalha em homenagem ao Papa Paulo VI, que traz no verso a representação de Pentecostes, importante momento da história bíblica. Além desta moeda comemorativa de R$1.000 de 1935, com gravuras que fazem alusão a um texto bíblico. E esta outra de 1980, que homenageou a padroeira do Brasil. E não para por aí. Entre as moedas, dá para destacar essa coleção nacional, que homenageou brasileiros ilustres, como Tiradentes, Santos Dumont e Getúlio Vargas. Sem falar de toda a coleção de moedas do Plano Real e a série especial com as modalidades olímpicas. Entre as cédulas, além das nacionais de cruzado, cruzeiro e real, a coleção contempla espécies como o primeiro iene, dinheiro japonês, e de tantos outros países. Ao contrário do que muita gente possa pensar, o numismata é muito mais do que um colecionador de moedas. Ele é, na verdade, um estudioso da geografia, da economia, da história e outros aspectos relacionados a cada item de uma coleção. Hoje, ele compartilha o que sabe com alunos de várias partes do mundo. Por meio de um grupo no Facebook e de um canal no YouTube, ele dá aulas de numismática para novatos e veteranos. A gente tem um curso no valor simbólico, exatamente para ajudar, para entender o que vale a pena reservar, como eu organizo, como eu guardo de forma que ela não vá oxidar, que ela não vá enferrujar, né? E é isso que a gente tenta, estimular a numismática, indiferente da idade, faz bem tanto para a garotada de 7, 8 anos, quanto para alguém de 80. É também por meio das redes sociais que o Paulo ajuda outras pessoas a ingressarem neste mundo do colecionismo. Nos últimos anos, ele transformou o hobby em fonte de renda. Numismata desde os 14 anos, agora ele presta consultoria a quem busca vender e comprar peças. A numismática ela tem que ter uma organização. A pessoa tem que saber o que ela quer. Ela quer colecionar o quê? Moedas estrangeiras, moedas nacionais, por tipo, vai ser por série completa, ano a ano. Então ela tem que definir uma estratégia, mas tudo de forma muito bem organizada. E se engana quem acha que essas são coleções valiosíssimas. O maior tesouro é, na verdade, o conhecimento. E a grande recompensa é poder apresentar esse mundo encantador a outras pessoas. A empatia que tem, né, no ramo da numismática é muito grande. Então, você está podendo ajudar um colecionador novato a estar adquirindo as primeiras peças é muito gratificante para a gente. Eu digo assim que no Brasil a família numismática é muito grande, tem parceiros no Brasil inteiro. Eu vivo de numismática há muito tempo, não vivo financeiramente, eu vivo a numismática constantemente. Toda moeda tem o seu valor, seja sentimental ou seja um valor baixinho, mas existe um valor e é por aí que a gente começa. E nesta sexta-feira, estamos também em comemoração, porque a cidade de Campo Largo, pertinho aqui de Curitiba, faz 152 anos. E o nosso repórter Lucas Marconsoni está lá com o secretário de Turismo da região. Oi, Lucas! Oi, Carol, tudo bem para você? Boa tarde a todos que estão acompanhando neste momento a programação da TV Evangelizar. Nós estamos aqui em Campo Largo, cidade da Louça, onde acontece essa festa em comemoração à Nossa Senhora de Piedade, padroeira do município, e também a festa em comemoração a 152 anos de emancipação municipal aqui do município de Campo Largo. Para falar mais sobre essa festa, a programação da festa, está comigo aqui o Juarez Buturi, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade. Juarez, seja bem-vindo à programação da TV Evangelizar. Como é que está a programação? O que o público vindo até aqui vai encontrar?
Boa tarde a todos. Para nós é um motivo de uma satisfação muito grande, né? Um privilégio enorme estarmos podendo promover neste ano, em conjunto com a nossa paróquia de Nossa Senhora da Piedade, os 152 anos de emancipação política do nosso município, né? E os 197 anos da Nossa Senhora da Piedade, rumo aos seus 200 anos. A programação está correndo dentro da normalidade. Lógico que estamos aí com uma expectativa muito forte, como o público também está, em relação à presença do Padre Reginaldo Rossi, né? Esse baluarte da nossa religião católica, digamos assim, das músicas religiosas e tudo mais. Então, a expectativa está muito forte nesse sentido e estamos aí, né, aguardando que o público venha, torcendo para que esse nosso tempo dê uma tréguazinha e, com certeza, sendo abençoado por Nossa Senhora da Piedade, nós teremos um grande show aí, um grande evento. E também nesse evento tem a Feira da Louça, não é mesmo? Então, nós, não nos moldes que gostaríamos, mas a gente está fazendo aqui a apresentação, uma exposição de uma série de empresas locais, né, de produtos fabricados por essas empresas, aqui no nosso Centro de Convivência do Idoso. Então, temos ali cerca de 40 empresas expondo, né, seus produtos, claro que de forma tímida, né, um volume reduzido, mas representa já de qualquer forma tudo que é produzido aqui dentro da capital da louça. É isso aí. Então, Carol, fica aqui o convite para você de Curitiba e região metropolitana, próximo aqui a Campo Largo, vir até essa festa, porque logo mais às 7 horas da noite tem um show todo especial com o Padre Reginaldo Manzotti, transmitido ao vivo pela TV Evangelizar. 7 horas da noite, em ponto, começa o show do Padre Reginaldo Manzotti aqui em Campo Largo. Carol, volto com você. Obrigada, Lucas. E fica o convite para você nessa sexta-feira. Quem está aqui perto, vá até Campo Largo curtir esse show com o Padre Reginaldo Manzotti. Se não, às 7 horas da noite, transmitido ao vivo aqui pela TV Evangelizar para todo o Brasil. Então, um ótimo fim de semana para você. Fique com Deus. Eu te encontro na segunda-feira. Um beijo.